Bom dia, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. É um prazer enorme ser conosco nessa programação Minha Dia com Deus. Eu espero que essa programação seja um bênção na sua vida e na sua família. Hoje, mais uma vez, nos é medida num texto sagrado. O tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: o suicídio espiritual. Sim, você fala cheio de suicídio, mas poucas vezes não está ligado ao campo espiritual. E hoje é esse assunto na Bíblia. No livro 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Essa é uma história maravilhosa para a nossa reflexão dessa manhã. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. A Bíblia fala assim: essa fala de um rei de nome Uzias, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Essa expressão é muito interessante, até que se tornou forte. Agora, versículo 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Essa é uma história interessante. Se no começo você analisa capítulo 26 de 2 Crônicas, eu estou contando a história de Uzias. Ele começa a reinar bem na adolescência, com 16 anos de idade. Ele reina cerca de 52 anos na Jerusalém. E a Bíblia fala que ele começa muito bem. E a propósito, a história ali é em paralelo com a história de Lúcifer, é quase semelhante, ele começa muito bem. Ele começa, por exemplo, estando nos caminhos de Deus. Ele começa a vencer inimigo, levanta cidades fortificadas. E no versículo 15 que não lê, não percebe que até ele faz máquinas de guerra. Esse homem começa muito bem nessa jornada. E aquele versículo 15 fala assim: até que se tornou forte. Quando que ele torna forte? Quando que já ele faz várias conquistas, a Bíblia fala que esse homem agora dá um passo muito, muito difícil. E não pode chamar de um suicídio espiritual que ele comete. Esse homem acha que está tão alto, tão forte, que ele decide agora queimar incenso. Esse cara era ofício dele, mesmo que ele era rei, forte e tudo mais, esse era ofício apenas de sacerdote. Esse homem queria desafiar agora a ordem que Deus dá. Querido amigo e querido irmão, a Bíblia fala que levanta então cerca de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Mesmo que rei Uzias tinha poderio, tinha riqueza, tinha fama e tudo mais, esses homens ali, que sacerdotes, esses que permitem ser vendido, esses que permitem que Uzias dê espaço, apesar de ser poderio. Esse homem resiste a Uzias, esses homens que defendem, assim diz o Senhor. Esse mantém firme. E Uzias continua a tentar desrespeitar-se, continua a tentar seguir naquela caminhada de rebeldia contra Deus. E a Bíblia fala naquele instante, lepra sair nascer, você testa. E esse homem que começa tão bem, tão maravilhosamente bem, ele termina tão triste. Lepra toma conta dele, que a Bíblia fala, no versículo 21, foi excluído da casa do Senhor. Essa expressão muito forte. Foi excluído da casa do Senhor. E esse homem morre leproso. Por quê? Porque ele tomou uma decisão muito, muito equivocada. Ele desafia Deus, ele desafia a ordem de Deus, ele desafia ministros de Deus. Quantas vezes não tem estado a dar o mesmo passo? Tem tio de nós, por exemplo, que começa de forma humilde na igreja, começa de forma humilde na nossa vida. E há pouco tempo, muitos já ganham títulos de mestres e doutores. E agora, essa acha que esse que deve dar ordem para ministros de Deus, ministros do Evangelho. Quanto que começa de uma forma humilde e que Deus abençoa esse negócio. E ao invés de reconhecer Deus em tudo que Deus fizer para eles dão um passo que leva a suicídio espiritual. Eles começam a ter engaba a própria cabeça. E te dá passo cada vez mais longe de Deus. Agora te duvida, vem com mensagens estranhas. Que a palavra de Deus mais, assim como Uzias. Querido amigo e querido irmão, quando dá passos
está levando para longe de Deus? Quando respeita homens que Deus elegeu como ministros de evangelho? Uzias de um erro muito grave. Eu sei que erro? Esse erro foi que ele propôs, por exemplo, no versículo 5, a busca a Deus nos dias de Zacarias. A nós, nunca tem que propor a busca a Deus apenas nos dias de profeta A ou profeta B, ou pastor A ou pastor B. Nós temos que propor busca a Deus todos os dias. Senão, nos será passo de nosso próprio suicídio espiritual. Não seja diferente dos dias. Que não morre leproso, que não desafia ordens de Deus. Não agradece a Deus para tudo conquistas que não teve e não usar para honra e glória em nome de Deus. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai querido. Hoje não medita nessa história. Essa história de Uzias que começa tão bem, mas finda de uma forma tão triste. Ele dá um passo muito difícil. Um passo que ele começa a ter orgulho, assim como Satanás. Esse orgulho levar a lepra, levar a ser excluído da casa do Senhor e ele morrer perdido. E hoje nós queremos um passo diferente. Por favor, ó Pai, eu trago esse coração altivo, orgulhoso, arrogante, soberbo, me dá um coração manso e humilde. Um coração capaz de agradecer para tudo feito que eu tenho realizado na nossa vida. Essas bênçãos que eu te suplico durante esse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Um prazer enorme estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã, se Deus assim permitir, vamos estar mais uma vez no programa Minha Dia com Deus. Se essa mensagem for tão útil para você, por favor, partilhar com os amigos e os familiares. Então, até amanhã, se Deus assim permitir.